Olá amigos! Inicialmente, o crossover estava disponível com motor 1.6 EcoBoost turbo a gasolina, 150 e 182 cavalos vapor, e 2.0 TDC e turbo diesel, 140 cavalos vapor. Um motor diesel de 163 cavalos não foi oferecido oficialmente. Após a reestilização, em vez do 1.6 EcoBoost, passaram a instalar um 1.5 EcoBoost turboalimentado, 150 e 182 cavalos vapor. É uma versão menor do 1.6 exabytes. A mudança no volume foi conseguida reduzindo o curso do pistão de 81,4 mm para 76,4 mm, mantendo o diâmetro do cilindro de 79 mm. A transmissão de distribuição de ambos os motores turbo é acionada por correia. Deve ser atualizado a cada 90 mil km. Após 80 a 120 mil km, a válvula solenoide da turbina 1.6 exabytes pode falhar. Os motores EcoBoost são extremamente carregados de calor e temem até mesmo um ligeiro aumento na temperatura operacional. Um ligeiro desvio da norma resulta imediatamente em danos à cabeça do bloco ou ao próprio bloco, aparecem rachaduras. O 1.6 exabytes pré-reforma é o mais suscetível ao problema. Os engenheiros trabalharam um pouco com o sistema de refrigeração do 1.5 exabytes, mas não se livraram completamente do problema. Contribuíram para o problema os vazamentos de anticongelante do sistema de refrigeração, resultantes de um tanque de expansão rachado, tubos ou uma falha na válvula da tampa do reservatório. Em 2018, a fabricante realizou uma campanha de recall para substituir peças potencialmente vulneráveis. O novo tanque recebeu sensor de nível de fluido e o programa de controle do motor foi atualizado para notificar prontamente sobre perdas de anticongelante. Vários motores Kugas de 1,5 litros e 150 cavalos em 2017 passaram por reparos em garantia devido a rachaduras nos pistões. Desde 2014, o modelo também inclui um motor a gasolina de aspiração natural de 2,5 litros com 150 cavalos vapor. O motor de 4 cilindros da família Duratec foi desenvolvido pela Mazda, representante da série MZR. Os carros com este motor tinham tração exclusivamente dianteira. 2,5 com injeção distribuída de combustível possui um deslocador de fase no eixo de admissão e um acionamento por corrente totalmente confiável do mecanismo de distribuição de gás. O 2,5 naturalmente aspirado é caracterizado por vazamento de óleo do motor por baixo da tampa da válvula, cárter ou tampa dianteira do motor, defeito de fábrica. A doença é erradicada pela supercompactação. Às vezes, o acelerador começa a funcionar mal. Às vezes ela pode ser trazida de volta à vida após a limpeza. Em alguns casos, o mau funcionamento é causado por danos na fiação do chicote elétrico da ECU do motor. Se o conjunto do acelerador emperrar, ele deverá ser trocado. Concluindo, vale citar diversos casos de trincas do bloco 2,5 de aspiração natural entre os cilindros 2 e 3. O turbo diesel de 2 litros é familiar ao Mondeo IV. Foi oferecido oficialmente até 2015. O acionamento do sincronismo é combinado, uma das árvores de cames é acionada por uma correia dentada e as próprias árvores de cames são conectadas entre si por uma corrente curta. Recomenda-se a troca da correia a cada 90 mil km. Um dos defeitos comuns é a queima dos contatos de aquecimento do filtro de combustível na tampa do filtro de combustível. O defeito causa dificuldade de início no inverno. Em alta quilometragem, a válvula de controle da turbina ou os injetores de combustível Delphi podem ficar deprimidos. Após 250 a 300 mil km, a bomba injetora de combustível e o turboalimentador podem exigir atenção. Os suportes das unidades de potência Kuga tornam-se inutilizáveis após 100 a 150 mil km. O suporte hidráulico correto geralmente é entregue primeiro. Uma transmissão manual de 6 velocidades tornou-se padrão, versões com tração dianteira. Após o restyling, desapareceu da lista de ofertas. Os motores a gasolina foram combinados com uma transmissão automática 6F35 de 6 velocidades, um desenvolvimento conjunto da Ford e da General Motors. Seu design é próximo ao da mal-sucedida caixa GM6T3040. Os veículos a diesel com tração integral foram equipados com uma transmissão robótica de dupla embreagem PowerShift 6D CT450. O PowerShift de 6 velocidades da marca Getrag não encontrou o amor universal. A embreagem, o chamado tipo úmido, desgastou-se em 100 mil km, os amortecedores cederam e as inserções plásticas, retentores, foram destruídas. Os fragmentos atingiram o corpo da válvula e os solenoides, o que levou ao funcionamento incorreto e brusco da caixa e ao seu desgaste acelerado.
Depois de 2014, a caixa PowerShift foi modificada e a unidade de embreagem foi reforçada. A caixa foi designada 6DCT451. Infelizmente, o bloco de embreagem atualizado não cabe no 6DCT450. Também ocorreram casos entre máquinas clássicas instaladas em carros produzidos em 2013 a 2015. Além disso, a faixa de quilometragem em que ocorreu o mau funcionamento é bastante grande, de 20 a 250 mil km. O conversor de torque, corpo da válvula, eixo de entrada, bomba de óleo e engrenagens diferenciais podem necessitar de reparos. Além disso, vários proprietários contataram o serviço com uma reclamação sobre um ruído agudo que ocorria ao engatar a marcha a ré. Para eliminá-lo, o bloco de válvulas e a junta do corpo da válvula foram substituídos dentro da garantia. O sistema de tração integral utiliza o sistema ATC, Active Torque Coupling, da própria Ford. O mesmo foi instalado no quinto Explorer. Nas partidas e nas curvas, uma parte do torque é transferida para as rodas traseiras. Ao dirigir em rodovia, a embreagem central desativa a tração das rodas traseiras. Nas versões com tração integral, o vazamento de óleo através do retentor de óleo do eixo de transmissão direito é frequentemente detectado após 50 a 100 mil km. Às vezes, vazamentos também são observados na haste da caixa de transferência. O retentor de óleo é substituído como um conjunto com o flange. As configurações da suspensão do antecessor eram muito duras. Na segunda geração, o equilíbrio mudou para o conforto. Ao mesmo tempo, Kuga não perdeu a capacidade de dirigir rápido. O comportamento obediente nas curvas é alcançado, inclusive graças ao sistema de controle do vetor de empuxo TVC, freia uma das rodas motrizes. É um análogo do XDS da VAG. Os suportes Massey Pearson são instalados no eixo dianteiro e um design multilink é instalado no eixo traseiro. Os blocos silenciosos e juntas esféricas dos braços de controle dianteiro geralmente duram pelo menos 100 a 150 mil km, mas os braços de controle traseiros desistem mais cedo, em 50 a 100 mil km. Proporção semelhante de vida útil dos amortecedores dianteiros e traseiros. Os rolamentos das rodas podem ficar barulhentos após 60 a 120 mil km. Se os dianteiros forem trocados separadamente, os traseiros serão substituídos junto com o cubo. A direção está equipada com reforço elétrico. Os proprietários notam que com o tempo a cremalheira da direção começa a bater. Ford reconheceu o defeito de design, mas deu a desculpa de que o barulho da batida não era um defeito e não afetava a segurança. Mesmo após a substituição do REC em garantia ou seu reparo, as batidas voltaram depois de algum tempo. A carroceria do Ford Kuga 2 está bem protegida contra corrosão. No entanto, muitos proprietários encontram bolhas na pintura na parte inferior interna das portas. Durante a operação, a pintura se desgasta no metal sob o capô, vedação jabote, na parte interna das portas, painéis das portas, e na porta do porta-malas, revestimento acima da placa. Nas cópias reestilizadas, a pintura da asa traseira, canto mais distante, e do para-choque no ponto de contato com a lâmpada podem ser danificadas. Manchas de ferrugem que aparecem sob os espelhos retrovisores externos também podem ser desanimadoras. Estas são as consequências da corrosão da estrutura metálica dos espelhos. O enchimento do banco do motorista é pressionado e perde elasticidade em 30 a 80 mil km. Desgasta-se na estrutura metálica da cadeira. Às vezes, os parafusos que prendem o reservatório do freio se desparafusam espontaneamente. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.